Bom, José Carlos Martins, presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, a CEBIC. A construção é um dos setores que mais empregam no Brasil e um dos grandes desafios é aumentar a produtividade na construção, é qualificar a mão de obra. Então eu queria te ouvir sobre esses dois desafios. Uma parte importante de uma obra, hoje o principal é feito no canteiro, mas poderia ser feito numa fábrica. E a gente ainda faz tudo de uma forma artesanal no canteiro. E a mão de obra também é um problema quando a gente compara com outros países. Como é que a gente pode combater esses dois gargalos? Se você me permitir, Eduardo, eu queria pegar só um gancho do Zanotti e falar um pouquinho sobre esse aspecto da insegurança jurídica. O investimento é credibilidade. Ninguém investe hoje para recuperar aquele investimento em 10, 15, 20 anos se ele não acreditar. E isso encarece se não tiver credibilidade, foge o investimento, e aí eu venho para o ponto da produtividade. Você não tiver uma infraestrutura adequada, a tua produtividade cai muito em termos de economia, em termos de país. Mas agora eu vou entrar para dentro do canteiro. Para dentro do canteiro, nós temos várias amarras, inclusive tributária. Por exemplo, a produtividade nossa poderia ser muito aumentada se nós tivéssemos um processo efetivamente industrializado. O que nós temos hoje é uma construção, em grande parte, ainda artesanal e culpa, em grande parte, é a forma de tributação. O que eu quero dizer com isso? Se eu produzir dentro de um canteiro de obra o concreto, aquilo que nós chamamos na obra virar um concreto dentro da obra, que eu leve a brita, cimento, areia e rode esse concreto dentro da obra, eu estarei pagando 0 de imposto. Se eu comprar esse mesmo produto do concreto, uma viga, um pilar, qualquer coisa pré-moldado, que ele chegue fora do canteiro, eu estarei pagando, no mínimo, o ICMS de 17%. Ou seja, a tua produtividade na industrialização tem que ser tal que supra um gap tributário muito grande. E isso nós não vamos conseguir chegar longe. Então, a capacitação do nosso trabalhador é outro ponto fundamental. O setor não pode mais aceitar, não serve para ninguém, vai para a construção civil. É o menos capacitado, não. Cada dia mais a construção está se sofisticando. Ao sofisticar, nós precisamos de gente mais bem preparada. Isso é um fato que nós temos trabalhado demais nisso. Eu quero colocar, por exemplo, que é o binômio aí, junto com a infraestrutura, que é a sustentabilidade. Tanto se fala em sustentabilidade, mas se esquece que se eu não tiver uma infraestrutura eficiente, eu estarei indo totalmente contra a sustentabilidade. Eu estarei gastando mais combustível, eu estarei gastando mais tempo, eu estarei, afinal de contas, é totalmente contra. Então, infraestrutura é vital no desenvolvimento de um país, é vital no desenvolvimento humano de um país, é vital na produção de renda para que as pessoas possam sair da linha de pobreza, onde você torna uma economia muito mais competitiva. Mas tudo isso, ela passa por um problema que é cultural. Eu acho que nós que lidamos com esse assunto no dia a dia, deveríamos muito nos preocupar, que é a cultura brasileira do imediatismo. Ninguém quer fazer um investimento hoje, governante, ninguém, para que isso acabe acontecendo daqui 5, 10, 15 anos. Né? Eu acho que este é um ponto fundamental que tem que ser trabalhado na visão inclusive da população, na hora que deposita o seu voto, para ela entender que quando nós estamos investindo, fazer uma estrada, fazer um viaduto, fazer um túnel, botar um metrô dentro da cidade, o quanto que a vida dessas pessoas melhora. E, por fim, eu queria dar uma outra cutucada, porque senão não fico feliz aqui, né, Tadinho? Tadinho me conhece bem, que é assim, nós temos uma reforma tributária sendo discutida. E ninguém está discutindo, por exemplo, que o modelo que está sendo apresentado, principalmente em concessões públicas, nós teremos um acréscimo brutal em termos de tributação. Hoje, esse serviço prestado paga 5% de ISS. Se a alíquota de 25% for trazida como realidade, nós estaremos tendo um acréscimo de 20% naquilo que o cidadão paga por um pedágio de uma estrada, por exemplo. Então esse eu acho que é um ponto que tem que ser considerado
para a empresa que está operando, vai ficar igual. Ela vai ter que repassar isso para o cidadão. Mas esse usuário, ele tem que explicar para ele que ele vai pagar mais caro essa conta aí. E um outro ponto também da tributária é o investimento público. Se eu fizer uma indústria, entregar uma indústria para um fabricante de um produto qualquer, ele vai se creditar daquele produto. Quando eu faço para o setor público não paga o imposto, então ele não vai se creditar. Em outros países é o contrário. Aquilo que eu carrego de imposto nesse decorrer, eu posso utilizá-lo como crédito para baratear um investimento. Eu quero dizer isso aí, sabe, Eduardo, Carla, que nós temos muitos temas para serem discutidos. E agradeço demais a oportunidade de poder estar em um programa como o de vocês, que a gente possa discutir e chegar no cidadão comum o quanto que infraestrutura afeta a vida dele. Não é aquela coisa lá longe, tão distante assim. Não, é o ponto de ônibus dele, é o ônibus bem cuidado, é o metrô disponível, é a estrada adequada. Afinal de contas, é a qualidade de vida do nosso cidadão brasileiro.